Salve, salve consciências, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Castilho, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta que é a primeira live aula que a gente está gravando nesse ano de 2023 para falar sobre os frequenciais vibracionais da Physioquantic. E hoje o nosso assunto vai ser a frequência do peróxido de hidrogênio, do Oxyflower. E quem vai falar com a gente sobre isso é o professor Miguel Galli, que também é terapeuta. É com você, Miguel. Muito obrigado, viu, Paulo? Obrigado, Rose, obrigado a todos vocês. Nós estamos repetindo essa live da semana passada, porque algumas pessoas pediram pelo fato dela não ter ficado gravada, e também porque as informações elas são relevantes. A gente estava comentando aqui, antes de alguns entrarem, que eu acredito que existe a necessidade de vez em quando, a gente pontuar um produto. Então, você pega ali, sabe, qualquer produto que seja da linha da Physioquantic, que você destrincha esse produto, né? Tem vários produtos ali que eles são negligenciados dentro de um protocolo justamente pela falta de informação, né? Então fica a sugestão aqui, se vocês quiserem que eu faça uma atualização científica, que foi o que nós fizemos com o peróxido aqui, com o Oxyflower, em cima de qualquer produto, vocês podem deixar a sugestão e que futuramente a gente faz isso, tá bom? Mas hoje nós vamos falar de novo sobre o nosso querido Oxyflower, que é a informação do peróxido de hidrogênio. E o interessante do Oxyflower é que ele tem exatamente a modulação do nosso peróxido endógeno, tão importante como vocês vão ver, e como vocês podem constatar no dia a dia na utilização do Oxyflower, né? Se eu pudesse resumir, né, a aula da semana passada, eu poderia dizer que o Oxyflower, basicamente, ele modula todo o sistema imunológico. Ah, Miguel, mas eu nunca ouvi falar isso, tem o Midrix, tem tantos outros excelentes, né? Então, mas acontece que o Oxyflower, que é a informação do peróxido, ele consegue fazer essa modulação do sistema imunológico na base dele. Então, eu acredito que dentro de qualquer protocolo, né, a gente tem que colocar o Oxyflower ou em gel ou em gotas, porque ele vai ser muito bem-vindo, como vocês vão poder constatar hoje, viu? Então vamos lá. Muito bem. O Oxyflower ele faz uma modulação do sistema imunológico pela base. Ele é de extrema importância dentro de qualquer protocolo e eu acho que a maioria das pessoas na sala já sabem disso, né? O Oxyflower ele funciona na vida da gente hoje como sabonete. A pasta de dentes, não é qualquer objeto de uso diário, porque realmente, se ele não estiver ali, uma hora ele vai fazer muita falta. Então, essa rede, o nosso sistema imunológico é uma complexa barreira composta por milhões de células de diferentes tipos e com diferentes funções que são responsáveis por garantir a defesa do organismo, manter o nosso corpo funcionando livre de doenças. Absolutamente qualquer tipo de tecido no corpo do ser humano tem um pedaço do sistema imunológico ativo ali, né? Principalmente a pele, que é o nosso maior órgão, e etc. Fazem parte do sistema imunológico os órgãos linfóides primários, medula óssea e timo, muito bem lembrado pela Rose a semana passada, não é? De vez em quando pegar o Oxyflower, passar em cima do timo, que o timo faz parte do sistema imunológico, e os órgãos linfóides secundários, linfonodos, basto e tonsilas, e essas estruturas são responsáveis pela produção dos linfócitos e plasmócitos. São as células todas que fazem parte do sistema imunológico. Mas fatores como idade, epigenética, genética, metabólicos, ambientais, anatômicos, fisiológicos, nutricionais e microbiológicos alteram o funcionamento do sistema imunológico. Por que eu coloquei epigenética ali em destaque? Que a gente não tinha essa noção, né? Pode dizer que até uma década atrás, a nossa biologia ela era cartesiana, ela estava crescendo, não é? Era uma pré-adolescente, né? A biologia correta hoje, ela tem que ser explicada através da epigenética. Tanto é que nós temos hoje a biologia quântica, que ela entende o ser humano e todos os sistemas vivos e biológicos do planeta Terra como sistemas quânticos, dependentes de frequência e vibração para funcionarem. Uma outra coisa interessante sobre o Oxyflower, na realidade, existem alguns elementos que foram muito estudados quanticamente nesse sentido, dentro da biologia quântica. São eles a colagenase e o peróxido. Na realidade,
todos os elementos químicos, eles trabalham dentro do corpo do ser humano através de um mecanismo quântico chamado tunelamento. Como é que funciona o tunelamento? Você toma lá o colamin para fazer uma reposição de colágeno, porque você acredita que a sua pele está precisando, cabelo, unha, etc. Só que o organismo humano, pelo fato dele ser uma engrenagem vibracional, ele trabalha por demanda. Ele percebe quais são as células ou tecidos do corpo do ser humano que estão vibrando numa necessidade biológica e fisiológica do colágeno, entendeu? Então, se você toma o colágeno, mas se está com um problema lá na ponta do dedão do pé, imediatamente o colágeno ele é deslocado para lá, entendeu? E ali ele vai cumprir a função dele antes de deixar bonita. E isso é muito bacana, porque a biologia quântica já estuda a questão do tunelamento há algum tempo, né? E pelo fato de a gente trabalhar com frequência e vibração, até agora nós estamos falando de elementos ponderais e químicos. O interessante é que saiu uma notícia semana passada que os laboratórios químicos, eles estão percebendo que os elementos químicos trabalham também por tunelamento dentro das experiências. Isso é muito doido, porque a questão do tunelamento, ela rompe a questão da velocidade da barreira do som, né? Ela ultrapassa, não é que ela vai se deslocar de um local para outro, é porque ela já está lá no momento que você faz a suplementação, ou que você faz a indução. Então, eu estou explicando tudo isso para vocês saberem que, a partir do momento que você passa um oxiflável em qualquer local do corpo, todo o organismo é oxigenado, principalmente aqueles que estão com carência de oxigenação, que é o caso muito do cérebro humano, né? Você tira fotos hoje através da iridologia e você percebe que a região cerebral ela tem uma nuvenzinha branca, né? E de vez em quando acompanhada por uma nuvenzinha azul, que é na parte de cima da íris, que aquilo ali corresponde a distúrbios do sistema vascular. Então, é muito importante fazer o uso diário do oxiflável, porque nós não temos noção do quanto o corpo precisa estabilizar a produção do seu peróxido endógeno, que trabalha por mimetismo, né? Então, o peróxido tem muito isso, né? A oxidação e, no caso das frequências, o mimetismo. Ele vai copiar aquela informação para repassar aquela informação de equilíbrio para os outros órgãos e sistemas do corpo. Então, voltando, as células que fazem parte do sistema imunitário são os neutrófilos, estão todos aqui, ó. Eosinófilos, basófilos, linfócitos T, linfócitos B, células natural killers, macrófagos, mastócitos e monócitos. Os neutrófilos são muito importantes porque são células que trabalham contra a invasão de micro-organismos o tempo todo. Por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? Porque existe um mecanismo biológico dentro do corpo do ser humano que acontece lá dentro da medula óssea, chamado hematopoiese. Vamos entender isso aí. Também conhecida como hematopoiese, é um processo de formação, desenvolvimento e maturação dos elementos figurados do sangue a partir de um precursor celular comum e indiferenciado conhecido como célula-tronco, ou célula hematopoética pluripotente, ou stem cell. As células-tronco são células indiferenciadas que não têm informação e, como tal, apresentam uma série de características que as tornam candidatas à utilização terapêutica. As principais características das células-tronco são a capacidade de autorrenovação e de se diferenciar em diversos tipos celulares. Olha que interessante. Como é que você promove a formação da totalidade dessas células-tronco, que serão todas transformadas em células do sistema imunológico específicas, através da indução do peróxido de hidrogênio. Está vendo? Então, temos aqui o começo da formação dentro da medula óssea. A medula óssea é aquele tutano do osso, né? Então, nós temos aqui célula tronco hematopoética, que se divide em linfóide e mieloide, por aí vai. Elas produzem todas as células que fazem parte do sistema de defesa do organismo do ser humano. Então, o tecido hematopoético, do grego hemato, sangue, poese, formação e origem, é um tipo de tecido conjuntivo responsável pela produção de células sanguíneas e da linfa, que se localiza no interior de algum tipo de ossos. É esse tecido o precursor da medula óssea vermelha.
Aí perguntaram para mim a semana passada que a pessoa que ela tem qualquer tipo na produção ou de plaquetas, ou de glóbulos vermelhos ou brancos, né, onde ela poderia passar. Em qualquer local do corpo. De preferência, pode ser na bacia, pode ser nas costas, aonde você aventa a possibilidade de ter medula óssea, né, que é praticamente no corpo todo. E se você ficar em dúvida, você pode usar o Oxyflower, assim como qualquer outro gel do laboratório fisioquântico, nessa região aqui atrás, ó. Porque essa região aqui tem muitos receptores do sistema linfático, né? E o sistema linfático ele se distribui pelo organismo todo. Então, sempre que você passa algum tipo de gel nessa região, ele vai ser imediatamente carregado pelo sistema linfático para o organismo todo. Então, a medula óssea, encontrada no interior dos ossos, contém as células tronco-hematopoéticas, que produzem os componentes do sangue, incluindo hemácias, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, que são parte do sistema de defesa do nosso organismo, assim como plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. Pesquisas atuais comprovam esse imenso potencial das células tronco adultas, colocando em questão o uso medicinal dessas células e cortando o problema todo legal, não é, de ético-religiosas, essas questões todas, porque são células da própria pessoa, elas são produzidas no corpo, e ali o corpo vai trabalhar por demanda também, distribuindo essas células tronco para diferentes órgãos e tecidos em demanda. É por isso que durante a gravidez, a mulher ela talvez ela nem perceba, de repente ela está com diabetes ou está desenvolvendo qualquer tipo de doença, e durante a gravidez ela se cura, porque aumenta-se muito, não é? Obviamente a produção de células tronco dentro do organismo, e o corpo ele é muito beneficiado nesse sentido, né? Nós estamos comentando tudo isso com vocês porque nós conseguimos induzir a produção de células tronco hematopoéticas diariamente através do uso do Oxyflower. Olha lá, pesquisa da ação do peróxido de hidrogênio, H2O2, do óxido nítrico na modulação da hematopoiese. Até aqui nós entendemos que essa produção de células tronco nas medulas ósseas dentro do corpo, na medula óssea, ela é precursora, né, de todas as células do sistema imunológico. Isso é de extrema importância. Nessa altura do campeonato, vocês já sacaram porque o Oxyflower é bom para tudo, né? Na primeira etapa do estudo foi avaliada a capacidade do H2O2 em modular a hematopoiese, avaliando seus efeitos em 3 modelos de célula-tronco, sendo 2 de células normais, célula-tronco obtida na medula óssea de camundongo, e células de sangue do cordão umbilical humano, e um modelo tumoral de células leucêmicas humanas. Então fica fortemente a dica aqui, para que na próxima vez que for fazer protocolo para leucemia, vamos colocar o Oxyflower dentro desse protocolo e de todos os outros, né? Em cada modelo, os efeitos do peróxido foram avaliados tanto nas células totais quanto nas populações de célula-tronco e progenitoras. Por que eu estou compartilhando e lendo tudo isso aqui, pedindo a paciência de vocês? Porque é muito importante, nada disso pode ficar para trás, tá? Então, foi visto in vitro que o peróxido em baixa concentração leva à morte das células leucêmicas totais, sem afetar a viabilidade e produção das células normais humanas, não ocorrendo diferenciação celular em células embrionárias sadias durante o estudo. Coletivamente, esses dados mostram que tanto o peróxido quanto o óxido nítrico são importantes reguladores da hematopoiese, cujos efeitos são dependentes da dose e concentração de estímulo desses, e do tipo ou população de célula, assim como do microambiente celular. Aí tem a fonte, e Miguel, você já falou algumas vezes aí no óxido nítrico. O óxido nítrico, na realidade, não é difícil conseguir. Quando você faz caminhadas, você aumenta a produção do óxido nítrico. Quando você faz uma alimentação que envolva frutas, legumes e vegetais, se aumenta também a produção. O que é o óxido nítrico? Ele é o tipo, um gás que ele mata e combate, não é, vírus e bactérias. Ele é extremamente importante, ele também é pouco estudado, assim como o peróxido, né? Quem sabe no futuro o próprio laboratório nos traga alguma coisa no sentido de melhorar, inclusive, a produção do óxido nítrico. Uma dica bacana
Quando vocês forem comer a melancia, aquela parte da melancia, ela tem muito leucina, que é precursora do óxido nítrico. Não joguem fora mais aquela parte branca da melancia. Aquilo ali vai melhorar a vascularização de todo o seu organismo. Aquilo ali é bom para a pressão alta, é bom para ele trabalhar junto com o peróxido, não é? Aumentar a produção de defesa, de células defensivas do sistema imunológico, né? E sabe-se lá mais Deus o que, né? A gente joga fora, que poderia estar aí nos salvando através da própria dieta e alimentação, né? Então, ficou entendido por todos, nós estamos com 46 pessoas na sala, que o nosso querido Oxyflower, ele faz a modulação da produção de células-tronco, ele é o precursor de todo esse trabalho de produção de defesa do organismo, e ele é fundamental no nosso dia a dia por esse motivo. Só que tem outras questões, né? Nós fizemos uma palestra aqui, a Rose estava lá presente, e foi uma das meninas, ela tinha uma disfunção na glândula tireoide, eu não me lembro qual era, se era hiper, hipo, Hashimoto, mas ela estava numa disfunção muito grande, e ela começou a trabalhar ali na farmácia, ela pediu um protocolo, e no meio do protocolo eu coloquei o Oxyflower. Mas na correria do dia da gente, não é tudo que você consegue explicar, né? Mesmo porque, geralmente, quem está te procurando não quer saber de detalhes técnicos ou químicos, ele quer saber se o negócio é bom. Então, você indica um bom floral, um bom suplemento, sabendo que vai dar resultado. Enfim, a sala estava cheia e ela pegou e falou que, inclusive, haviam vários médicos na sala, né? Que o Miguel pediu também que eu passasse o Oxyflower em cima do pescoço, na região da glândula tireoide. Aí eu tive a chance, depois a palestra seguinte foi minha, e eu expliquei para todo mundo na sala que o peróxido, ele tem a capacidade de oxidar o iodo que está em suspensão nos tecidos. Acontece que esse iodo, quando ele é oxidado através do peróxido, do Oxyflower, ele transforma o iodo em iodeto de potássio. Qual a vantagem? A glândula tireoide, ela tem uma grande necessidade de suplementação do iodo, a gente sabe disso, a gente coloca sempre no protocolo. Mas acontece que o iodeto de potássio, a assimilação dele pela glândula tireoide é muito mais efetiva e rápida. Então, você tendo qualquer disfunção da glândula tireoide ou não, você precisa, eu passo, todo mundo que já sabe disso passa o Oxyflower no pescoço, porque o Oxyflower ele vai melhorar a nutrição dos tecidos da glândula, não é? O funcionamento, o equilíbrio da tireoide e melhorando a captação, né? O peróxido, iodeto de potássio, depois que ele é assimilado, ele converte em iodo dentro da tireoide, da glândula tireoide. Então fica essa dica aí. E uma outra dica, né? Um pouco mais de humildade, vamos apostar um pouco mais na nossa ignorância, né? Mas também na nossa capacidade de aprender, que é infinita, e não ficar criticando o protocolo do nosso colega, não é? E de repente o colega, ele dá uma dica doida ali no protocolo, assim, nossa, mas que louco, esse produto não serve para isso, enfim, cada um no seu tempo, e nós estamos aqui justamente isso, toda quinta-feira, compartilhando e aprendendo juntos, não é? E eu acredito assim, piamente, de verdade, né? É por experiência de vida que nós nascemos e nós estamos nesse planeta por 2 motivos apenas: amor e conhecimento. Isso aí, em equilíbrio em você, isso aí vai ser compartilhado com quem está em volta de você. E conhecimento realmente nos salva. Então, foi visto in vitro que o peróxido em baixa concentração leva à morte de células leucêmicas totais e não afeta a produção das células normais humanas, não ocorrendo diferenciação celular em células embrionárias sadias durante o estudo. Aí tem a fonte, já tinha lido isso aí. Muito bem. Vamos falar agora sobre os biofilmes. O que são os biofilmes? Eles são, como nós dissemos na semana passada,
é muito parecidos com uma teia de aranha que permeia todo o organismo do ser humano, e poucas pessoas conhecem o biofilme, ou sabem da existência dele, mas acontece que esse biofilme é por onde descem vírus e bactérias. Olha lá, artigo recente, a odontologia e seu papel fundamental na prevenção da disseminação e agravos da epidemia do coronavírus, da Faculdade de Odontologia da USP aqui de Ribeirão, traça uma relação entre má higiene bucal e infecções virais, notadamente as provenientes por aspiração e suas complicações pulmonares ou suas comorbidades. O foco da publicação foi a pandemia do Covid-19. Então, a hora que eu tive acesso a esse estudo aí, eu escrevi um artigo muito bacana, mandei lá para o laboratório, mandei para todo mundo do laboratório, e é bem provável que você já tenha ouvido falar em biofilmes, em alguma palestra ou outra, em função desse estudo que a gente compartilhou. Por que é muito importante você romper ou tentar destruir o biofilme? Porque o biofilme, ele vai se formando ao longo dos anos, é uma rede sutil, mas proteica, muito complexa e grande, não é? E vão ficando grudados nesse biofilme restos de vírus, restos de bactérias, cepas de vírus, restos de medicamento, restos de inflamação, entendeu? Então, quanto mais você combater o biofilme, e ele começa dentro da boca, né, nas vias respiratórias superiores, descendo para os pulmões, dificilmente você vai pegar Covid ou gripe, qualquer tipo de vírus, porque eles não vão ter o veículo para descer até os seus pulmões. Miguel, como é que eu faço isso? Escovando os dentes com o Oxiflower, fazendo o gargarejo com o Oxiflower, colocando uma gota de Oxiflower em cada narina e puxar toda manhã e ir para a vida, não é? Porque você vai estar protegendo, né, ali no local, o peróxido ele vai oxidar esses vírus todos, mas principalmente que você vai estar combatendo o biofilme, que é veículo de transporte de vírus e bactérias por todo o nosso corpo. Você imagina uma pessoa de 50, 60, 70 anos, que ela nunca teve acesso, não é, ao óxido nítrico ou ao peróxido de hidrogênio, ela tem uma rede de biofilmes que movimenta a vida dela, não é? Ela toma medicamento, ela não se cura, e ela toma vacina para gripe, vacina para aquilo, e não adianta, não funciona, porque a informação toda está disponível no corpo dela. Então, é muito importante, de vez em quando também, você ou usar o Oxiflower gotas, ou engolir uma gotinha de Oxiflower, mas principalmente fazer bochecho e gargarejo com o Oxiflower, tá bom? Começou a sentir, né, que está começando a ficar incomodado o nariz, as vias respiratórias, dorzinha de cabeça, começo de gripe, todo mundo sabe como é que é. 2 gotas de Oxiflower, gargarejo, destrói o biofilme e o próprio organismo, o sistema imunológico, destrói ele no começo do caminho e não vai criar danos nenhum à saúde, não é? E eu estou conversando com vocês aqui, pensando nas pessoas da terceira idade, que poderiam ser muito beneficiadas com o uso do Oxiflower. Então... Professor, dá licença. Eu queria fazer uma pergunta, queria entender melhor sobre o biofilme. Eu estou ouvindo falar pela primeira vez, queria saber se ele é parte da estrutura já do corpo humano ou não. Não, ele a gente pode dizer que ele é um hospedeiro biológico, ele não é uma entidade viva, mas ele não faz parte, né? Mas o organismo humano ele é uma entidade proteica por natureza, né? É tudo proteína, e ele acaba criando essa rede, né, que ela deveria ser combatida com mais higiene, né, com informação, e, consequentemente, a gente tiraria a capacidade do biofilme de transporte de vírus e bactérias. Como nós não tínhamos, né, assim como nós ainda não temos muitas informações importantes, que chegarão sempre na hora apropriada, né, que foi o caso da divulgação do biofilme lá no começo da Covid-19, a gente tem que se cuidar nesse sentido, não é? O peróxido consegue fazer isso de forma brilhante, viu, Paulo? E aquela coisa, né, que estava falando, entra tudo o quê? Pela boca, né? Boca, as narinas é onde que está entrando, né? Exatamente. Fora que se tiver algum corte, alguma coisa, mas a parte da entrada são esses daqui, né? A narina e a boca. Então, o cuidado que a gente tem que ter. Né? Sim. Então, o Oxiflower Gel, ou em gotas,
Ele é um modulador frequencial do peróxido de hidrogênio, sua formulação induz a uma síntese idêntica ao peróxido de hidrogênio endógeno, em produção ideal. Essas pesquisas que nós estamos falando aqui, elas vislumbram o peróxido funcionando de uma forma efetiva dentro de uma modulação. Que modulação é essa? A modulação do peróxido que o corpo produz. Entendeu? Além do mais, esse produto não tem conservantes, metais tóxicos, isso faz toda a diferença entre o Oxiflower Gel e quaisquer outras fontes de água oxigenada. Então, o nosso parceirinho aí, né, 1.002 utilidades, vamos carregar o Oxiflower lá para o banheiro, vamos pôr no quarto. Ao administrarmos o Oxiflower Gel, estamos criando um ambiente de bons micro-organismos. O Oxiflower entrar no organismo é transformado em 2 moléculas de água, 2 de oxigênio, através de uma enzima chamada catalase. Ela vai oxidar as bactérias anaeróbicas responsáveis pela grande maioria das infecções bacterianas, tanto os vírus e alguns parasitas, além de oxigenar todo o corpo. É muito interessante vocês passarem o Oxiflower também em movimentos circulares no abdômen, porque ele melhora, entre outras coisas, a nossa microbiota. Quem trabalha com oxigenoterapia reconhece a força do Oxiflower Gel. Melhora dores musculares, articulares, fibromialgia. Ele é poderoso contra qualquer vírus, desde gripe, dengue, herpes e etc. Usa-se na forma inalatória como bandagem ou ionizada. Como é que eu faço para trabalhar a ionização com Oxiflower? Na realidade, todos esses géis do laboratório Physioquantic, eles não precisam passar por cabine nem pelas máquinas todas, né? Porque eles já vêm prontos para serem assimilados da melhor forma possível. Pode fazer ionização, pode fazer bandagem, já do jeito que vocês quiserem. Mas você comprou ele em gel, ele já está pronto para uso e não vai haver demérito algum, muito pelo contrário, em aplicar diretamente na pele. Outra coisa, sempre que a gente for trabalhar as questões hormonais nas mulheres, né? Hormos, o feminino e tantos outros, a gente recomenda que você passe esses géis na virilha, né? Os terapeutas mais antigos da sala sabem disso, para fazer uma melhor captação. Só que tem um detalhe, sempre que vocês forem usar qualquer tipo de gel, notadamente na questão aí de modulação hormonal, vocês passem o Oxiflower antes desse gel, ou antes desses géis todos, porque ele vai melhorar a captação daquela informação, né? O oxigênio, o peróxido, ele tem essa capacidade. Na hora que você passa o peróxido em qualquer lugar do corpo, aquelas células perguntam, opa, o que está acontecendo? Entendeu? E aí ela vai receber a informação adequada. Mas também uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, muito importante, é a questão do ácido úrico. Eu espero que vocês estejam anotando, né, algumas coisas aí que estão sendo ditas, que vocês podem aproveitar isso futuramente. Quando a gente começa a sentir sede, eu costumo brincar que a vaca já foi para o brejo, né, beber água, porque quando você começa a sentir sede, o seu corpo já está no prejuízo produzindo ácido úrico. Entendeu? Não pode sentir sede. E aí demora, aí você tem que tomar o dobro de água para eliminar o excesso de ácido úrico do corpo. Muito bem, descobriu-se que o ácido úrico, ele desmonta o sistema imunológico, porque ele oxida, destrói as células do sistema imunológico. Mas aí descobriu-se também que se você estiver fazendo uso do peróxido de hidrogênio, do Oxiflower, por qualquer outro motivo, o Oxiflower, o peróxido, ele vai interromper esse processo, ele vai diminuir esse processo de oxidação de células específicas através do ácido úrico. Ele não vai eliminar o estrago que o ácido úrico está fazendo, mas ele vai retardar esse processo degenerativo. Olha a importância do Oxiflower, entendeu? Mas para a gente evitar esse processo aí de degeneração do sistema imunológico, através do ácido úrico, é só a gente fazer aqui o que eu faço. Deixa um copo de água o dia todo em cima da mesa da cozinha, um local visível, né? Para que você não venha sentir sede. Mas se você sentir sede, por gentileza, beba o dobro de água que você iria beber, tá? Então, nós vamos falar agora sobre uma outra pesquisa
a pesquisa sobre quimioterapia e o desbalanço entre superóxido e peróxido de hidrogênio nos agravos do câncer coloretal. O FSM, Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Níveis elevados de superóxido em células de tumores coloretais promovem a progressão do tumor e a taxa de mortalidade. Por esse motivo, o desenvolvimento de um modelo farmacológico de desbalanço para investigar esse tipo de câncer fez-se relevante para o estudo. Então, estratégias farmacológicas ou nutricionais do uso de vitaminas ou outros suplementos dietéticos que modulem superóxido e peróxido irão auxiliar no sucesso do tratamento quimioterápico do câncer coloretal. Traduzindo isso aí tudo, quando existe um desbalanço, uma briga entre superóxido e peróxido, no caso do câncer coloretal, vai haver um agravo dessa doença. A partir do momento que você introduz o peróxido por qualquer via, no nosso caso, a utilização tópica do Oxyflower, você vai corrigir esse desbalanço, aumentando a sobrevida, promovendo a cura do câncer coloretal, viu? E aí, mais uma comprovação da necessidade do equilíbrio da produção do nosso peróxido de hidrogênio endógeno. Agora, uma pesquisa com radioterapia. Fármaco produtor de peróxido de hidrogênio ajuda a combater o câncer, um estudo que saiu na revista Science. Pesquisadores da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, verificaram que o fármaco é um remédio que eles têm lá, de uso para esse tipo de tumor, atua como uma enzima natural chamada superóxido dismutase, que converte o superóxido em peróxido de hidrogênio. A radiação durante a quimioterapia, ela gera grande quantidade de superóxido, resultando por conversão níveis elevados de peróxido de hidrogênio, sem prejudicar os tecidos normais, já que as células saudáveis eliminam metabolicamente o mesmo. Olha a importância. Nós estamos falando de informação. O Oxyflower, ele tem menos risco ainda, ele tem risco zero de acúmulo, porque ele vai fazer a modulação. Ele não vai fazer uma reposição ou uma suplementação. Muito pelo contrário. Se tiver muito, ele vai regular, entendeu? Então, através da combinação desse medicamento lá e as células saturadas, através do uso desse medicamento e de células saturadas por níveis elevados de peróxido de hidrogênio, foram eliminadas de forma seletiva, duplicando a taxa de sobrevivência em pacientes com câncer de pâncreas. Nossa, Miguel, que legal, não é? Câncer coloretal, câncer... Não, gente. Isso aí vai como uma foto da ponta do iceberg, não é? Se existe uma destruição seletiva, e nós já falamos essa palavra umas 2, 3 vezes hoje aqui, através da utilização do peróxido de hidrogênio, colocar o Oxyflower em qualquer protocolo para qualquer tipo de câncer é fundamental. Entendeu? Não vai haver uma oxidação excessiva, porque nós vimos aí que o próprio organismo elimina o excesso, né? E a eliminação dessas células tumorais é uma eliminação seletiva, não vai destruir células saudáveis. Mais dicas. Escovar os dentes com Oxyflower vai deixar o dente mais limpo. Se você escovar dentes com Oxyflower, você não vai ter biofilme alojado dentro da sua boca. Fungos de unha, sabe aquele fungo difícil de tirar? É só ser insistente, colocar sempre o Oxyflower. Manchas da pele, candidíase. E é tanta utilização do Oxyflower, né? Alterações estéticas, feridas abertas, feridas fechadas, infecção de pele, antes de qualquer procedimento de ionização, antifúngico, viroses, herpes, candidíase, psoríase, processos odontológicos, inclusive vários estudos, viu, com o Oxyflower
na área odontológica. Ele é desintoxicante, infecção pulmonar, gripe, asma, bronquite e por aí vai. Sintetizando a nossa conversa de hoje. Oxiflower é vida. Oxiflower é vida, né? E quem está falando isso não é o fabricante, são as pesquisas científicas de diversas universidades do mundo, incluindo aqui do Brasil. Sintetizando, pesquisa Unifesp, financiada pela FAPESP, comprova cientificamente a eficácia da utilização do peróxido de hidrogênio em boa modulação na manutenção do nicho de produção hematopoética, modulando a proliferação e diferenciação dessas células, cada um vai para o seu lado, em suas especificidades, não é? Células leucêmicas e tumorais cometem a apoptose na presença do peróxido de hidrogênio, demonstrando claramente a eficácia desse recurso na produção, modulação e manutenção das células que compõem todo o complexo e integrado sistema imunológico. Muito bom ou não? Fundamental. Perfeito. Maravilhoso. Para quem está assistindo as lives pela primeira vez, todas as nossas lives têm no máximo 1 horinha, né, Rose? Sim, 1 hora mais ou menos. Vocês estão convidados para voltarem quinta-feira que vem. Vamos pensar num tema legal aí. A gente faz a divulgação. Não acaba não, Miguel. Volta. Obrigada, Miguel. Obrigada. Então, pela presença de vocês. Estou vendo um monte de amigos, pessoal muito querido aqui. Considero vocês. Muito bom. Gente, assim, gratidão, né? Porque você vê o quanto conhecimento, olha quanta coisa, gente. Você está perdendo o Oxiflower? Sim. Se Deus quiser. Vamos todo mundo voltando aos poucos, né? Sim. Na realidade, está todo mundo saindo dos destroços, né, Janaína? Então, guerra aí, não é? Está todo mundo tirando esforço, nascimento concreto. É bem isso. Segurar na mão do outro. E logo trazer você para cá também, para Araçatuba. Paulo, vocês todos estão convidados para vir também. É o Brasil inteiro, né? Oh, com certeza. É quente, aqui é quente. Maravilha, tamo junto, pessoal. Boa semana para todo mundo. Obrigada, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.